Olá a todos, eu sou o Ismael Nascimento e neste vídeo eu estarei trazendo aqui como eu resolvi um teste, tá? Um teste ele é aplicado em Node.js sobre processamento de CSV. Só que o ponto tá, foi passada aqui a explicação sobre o teste, só que eu acredito que envolve aí um pouco mais além do que parece ser simples, tá? Além da leitura simples aqui, envolve um pouco de análise crítica ali sobre a aplicação de uma forma geral e como essa pequena parte do teste vai ser usado possivelmente por algo real. Então eu quero trazer como isso, possivelmente, imagino eu, vai ser usado e como eu resolvi e por que eu resolvi dessa forma, beleza? Então vamos lá. Eu vou aqui explicar um pouco sobre o teste, depois eu passo a parte de teoria sobre como de fato isso aqui que eles estão pedindo vai ser de fato aplicado na prática, em uma arquitetura aplicada na prática, tá? Então envolve um pouco entre aspas de arquitetura também. Então ele fala aqui, olha, você foi designado para desenvolver uma aplicação que deve lidar com grandes volumes de dados. Você deve rodar as seguintes validações e tratativas para cada um dos dados do arquivo e mostrar um retorno ao concluir a rotina. A aplicação será responsável por fornecer uma massa de dados considerável, cerca de 30 gigabytes, e deve ser capaz de lidar com dados fornecidos, beleza? Então, aqui é um geral sobre esse teste, e aí ele fala aqui algumas coisas a mais. Depois eu vou dar os pontos aqui para ligar, beleza? Então, ele fala que, olha, manipulação de dados, CSV e conversão para array, ele já indica que os dados eles vão ser fornecidos em CSV, e ele quer explicitamente que utilizamos a biblioteca FS, né, o File System do Node. Vamos utilizar também a biblioteca CSV-parsers. Beleza. Então ele já dá aquele um caminho ali, uma direção inicial. Aí ele fala que nesse CSV tem alguns valores monetários, né, com o prefixo VL, alguma coisa. Ele quer que você forneça para faça a transformação para a moeda brasileira, utilizando também a biblioteca nativa intl do próprio JavaScript, que faz essa transformação de uma moeda ali que você coloca para uma string bonitinha, né? No caso brasileiro, R, dólar, R, o símbolo de dólar e o número ali. Ele fala que alguns pontos também muito importantes, que ele fala assim, olha, eu quero incluir o símbolo do real, tá? Então ele fala assim, ó, eu quero incluir o número do real, separador de milhar e precisão de duas casas decimais, tá? Então, pequeno ponto aí de atenção, beleza? Aí fala, validação de CPF, beleza? CPF tá, tanto CPF quanto CNPJ tá no mesmo coluna, NR, CPF, CNPJ, ele quer que verifique se o CPF e o CNPJ é válido, beleza? Ok, então, beleza. Então, nós temos aqui mais a última que é validação de valor total e prestações. Então, ele fala aqui qual é o cálculo que eu preciso fazer para eu ter o valor da prestação daquela informação, daquele produto, imagino eu, né? Então, o valor total dividido pela quantidade de prestações tem que ser o mesmo, quando eu fizer esse cálculo, tem que ser o mesmo do que está escrito no arquivo, naquela linha ali, beleza? Então, relativamente simples. Você olha, pô, teste simples e tal, né? Já deu aqui as bibliotecas também. Mas aí vamos para alguns pontos de atenção, tá? Quais são esses pontos de atenção aqui? Ele fala que nós vamos ter um grande volume de dados. Ele vai entregar para nós um grande volume de dados. Ele também fala uma outra coisa muito importante, além do volume de dados aqui. Ele fala que, ok, tem que mostrar um retorno quando a rotina estiver completa, ou seja, tem que mostrar um retorno e a aplicação será responsável por fornecer uma massa de dados considerável, cerca de 30 gigas, e deve ser capaz de lidar com dados fornecidos. Ou seja, a nossa aplicação ela vai processar um grande volume de dados. E esse processamento possivelmente vai rodar ali em um determinado horário, em um determinado background, beleza? Esse teste, a pessoa fazia o fork dele e tal, e eu vi o teste das outras pessoas, tá? O teste das outras pessoas, avaliando de uma forma geral, a galera faz muito. Isso aqui é o core do teste. Ele não está pedindo front-end, ele não está pedindo uma API, ele não está pedindo algo extraordinário, ele está pedindo o básico. Processa um grande volume de dados e no final me diz que esses dados foram processados. Ele nem fala aqui, ele deixa aberto, inclusive, o que, que ele espera. No caso aqui, a minha saída foi um CSV em um arquivo único, poderia ter vários arquivos, mas o meu foi um arquivo único que diz ali se o documento é válido, que tipo de documento é, se está errado ou não
o valor da prestação, tá? Então, em um único arquivo só. Mas aí, beleza. E qual é a grande lance aqui que eu tava falando? Os outros testes, a galera faz um front-end, faz um back-end, faz uma API, faz teste, faz não sei o que. Pô, legal, usa TypeScript, pô, legal. Mas o core é isso aqui. Então, partindo do core do nosso teste, qual é o pensamento que eu tenho? Essa aplicação, ela não vai ser, ela não vai ter um front-end em específico. Ela pode ter, por algum motivo, mas eu imagino que ela não vai ter. Vou beber aqui o suco de tangerina. Mas ela não vai ter um front-end para subir um arquivo de 30 GB, tá? Até porque ia estourar a memória aí do cliente, né, no client side. Imagina, você ter que processar um arquivo de 30 gigabytes ou até de 10 GB, enfim, e processar, fazer upload, enfim, seria uma doideira fazer isso no lado do cliente. Então, o que eu imagino? Eu vou desenhar aqui literalmente, tá? Então, eu imagino que uma aplicação externa, então, um app externo, vai fornecer para um bucket, por exemplo. Vou botar aqui, ó, bucket. Então a aplicação externa vai enviar esse CSV para um bucket, beleza? Então possivelmente vai acontecer isso. De uma forma em paralelo, vai para um bucket, esse bucket vai ter vários arquivos CSV, imagino eu, ou pode ter apenas um, por algum motivo ele conseguir, ele faz essa transferência de um arquivo só também, não importa, ele faz para esse bucket. O que que vai acontecer? Possivelmente pode acontecer duas coisas, tá? Nós podemos ter um cron aqui, um cron com processo CSV, por exemplo, que de fato vai lá onde está o bucket e começa a processar. Então é um cron barra de fato o processador, né? O cron, fazer assim, ó, para ficar mais bonitinho, né? Esses entenderem 100%. Então pode ter duas formas, tá? Vocês vão entender. O cron, em vez de o cron, ele só literalmente aciona o nosso processo aqui e o processo ele bate lá e chama processamento. Ou também pode acontecer que o cron ele chama de fato uma API para iniciar aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Pode acontecer também ou um cron ou uma API chama o que? Nosso processo, tá? E o processo vai lá, pega os arquivos do banco de processo. Terminou o processamento. No caso, a API, ela vai retornar aqui que começou o processamento, certo? Já começou. É o response ali para o usuário, né? Basicamente, que ele não vai ficar esperando processar arquivo de 30 GB. Pode ficar esperando? Pode, mas vai dar timeout, vai dar vários erros. E mesma coisa daqui, tá? O processo, quando ele termina, ele vai responder para o usuário, mesma coisa. Ó, terminou. Se for em background ali, terminou, vai mover esse arquivo para um outro bucket, para alguma outra coisa, enfim, o que vai fazer de fato ali quando o processo independe, beleza? Mas aqui nós temos já uma visão geral aqui da nossa arquitetura. Então, só para vocês enxergarem. 100%, basicamente é isso aqui. Então, o app externo coloca lá no nosso bucket, o nosso grande arquivo, tá? De alguma forma, o nosso Node, nossa aplicação aqui, o app, processa CSV vai ser chamado via cron, tá? Então, todo dia, meia-noite, começa aí o processamento, tá? Bucket CSV. Então, todo dia começa o processamento. Ou uma API ali, eu quero começar a processar agora. Cria uma API que vai chamar um Node ali, o app processa e ele roda em background, tá? Então, aqui o nosso processo CSV, o que é muito importante, ele roda em background, beleza? Rodou em background, fica pegando, roda background, em algum momento ele vai retornar, se ele for chamado via cron, ele vai retornar ali
no final de tudo, né? Que já começou barra, no caso já começou não, né? No caso ele pode chamar. Finalizou, envia para algum lugar. Então, beleza. No nosso caso aqui, se for chamado via cron, possivelmente ele vai dizer, olha, finalizei e vai mandar aquele dado processado para algum lugar e por aí vai. Se for via API, ele vai começar o background lá, o processamento, e para o usuário já responde direto ali que já começou, beleza? Então é isso. É isso que eu imagino que o teste, que eu vou mostrar aqui que foi feito, vai fazer no final das contas, tá? Não é que a pessoa vai fazer um upload de um arquivo de 30 GB e por aí vai, né? Imagino eu, vai que acontece, mas beleza, né? Esse é meu pensamento sobre arquitetura, beleza? Então vamos agora para o código. Vocês entenderam? Vamos para o código. Vou até salvar aqui também. Ó, porra, depois salvo. Bom, no código, eu coloquei aqui um readme. Inclusive o link desse repositório vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Mas eu coloquei aqui os links de referências sobre o que eu usei no código. Então, a lib do CSV Parser, a parte aqui de fato do IntL do próprio JavaScript para formatação de número. Ele tem outros tipos de formatação, data, etc. No caso, tem um módulo aqui de número. Aqui sobre a questão da validação do CPF e do CNPJ, né? Uma base boa aí é a base do próprio Macorati para validar o algoritmo para validar um CPF, se um CPF é válido e um CNPJ é válido. E aqui são algumas referências da própria documentação da API do Node, tá? Sobre o file system, sobre a parte de útil dele, entre outros métodos específicos que eu utilizei aqui dentro do código, beleza? Como, por exemplo, o Promisify, a parte ali de string, o writable, readable, falar a verdade, é quase um... Enfim, entre outros métodos também aí, o unlink, etc. E aqui é uma parte sobre artigos relacionados ao paralelismo do Node, tá? Que foi uma das formas que eu encontrei de melhorar a performance da minha aplicação. Eu não apliquei 100% na prática o paralelismo, eu apliquei a lógica do paralelismo, tá? Aqui na minha aplicação, que eu vou mostrar agora. Bora lá então. Bom, minha aplicação é bem simples, ela começa, a falar a verdade, aqui nesse index. Então no index aqui eu tenho aqui alguns pontos, beleza? Vou voltar para cá. Eu tenho aqui alguns pontos. Os primeiros pontos aqui, eu transformo dois métodos aqui para ser assíncrono, de forma assíncrona, através do Promisify, que ele faz isso, ele pega funções síncronas ali e transforma de forma assíncrona, para nós conseguirmos usar aí o await, o async em si da vida. Então foi na função aqui de criar um repositório, o mkdtemp, e também o Promisify, tá? Aqui o Promisify, para a parte de remoção de arquivo, beleza? Show! E aí nós temos dois métodos basicamente aqui. Nós temos o método process_csv e o process all CSVs in founder, beleza? Por quê? Da forma que eu fiz aqui, você consegue tanto processar um CSV apenas, quanto vários CSVs dentro de uma parte, tá? Então, e eu imagino que sejam vários CSVs ali que vai ser processado. Vamos para a parte que eu processo apenas um CSV, ok? Então, processei aqui a parte CSV. O que é importante aqui entender, né? Ele está de uma forma, como é que eu posso dizer? Assíncrona, porque ele é chamado aqui dentro, aqui também, né? Usando já o await, por isso que está com a async aqui. Não quero explicar tudo, mas tudo que é importante. Aqui no caso, eu estou utilizando o createWriteString, tá? Para ser o nosso writable, né? O writestring que de fato escreve dentro do arquivo. Uma outra opção, até coloquei ali nos links de referência, seria utilizar, por exemplo, o file system, utilizar o método appendFile, tá? Você consegue ali literalmente dar um append, né? Colocar mais um conteúdo dentro de um arquivo, e aí você pode perguntar, ok, havendo o appendFile e o createWriteString, né? Qual a principal diferença entre os dois, tá?
principalmente questão de memória do computador que vai estar rodando esse arquivo. O append file, ele vai lá, lê aquele arquivo, deixa aquele arquivo aberto e vai adicionando coisas. Já o write stream, basicamente ele abre, escreve e fecha, tá? Quando você faz esse processamento aqui no Node de abrir um arquivo, esse abrir arquivo aumenta a memória. Então, quando ele abre e fecha, ele abre um pouco mais de memória e fecha ao mesmo tempo para não ficar a memória aberta, que é o que acontece com o append e não acontece com o create write string, beleza? Então a principal diferença aí, rapidinho. E essa flagzinha aqui de AL é para dizer que dá um acrescento no arquivo e não sobrescreve, né? Então tá aí a principal diferença e essa flagzinha A, tá? E aí beleza, utilizando aqui a pipe, né, do create read string aqui também, utilizando aqui de onde é o arquivo que eu estou pegando, qual é o método que eu estou utilizando para fazer essa pipe aí de cada parte do arquivo que está lendo. E ele sabe que é um CSV, no caso. Então no CSV ele tem aqui essa parte do on, que é a parte do headers ali. Eu pego e adiciono alguns headers extras. E aí, basicamente, eu consigo dizer ali qual é o tipo de documento, se aquele documento está com erro ou não, qual foi o valor de prestação calculado e se se está batendo de fato, se está com erro ou não, o valor de prestação final, beleza? Que está gravado no arquivo. E aí, enfim, aí aqui de fato, em cada linha que ele pega, ele basicamente faz as validações que são necessárias, tá? Então eu criei aqui um método útil para validar se é um CPF ou CNPJ e também se for um CPF ou CNPJ, se é um CPF ou CNPJ válido, beleza? Então esse documento data, ele me traz um JSON com dois atributos. Um é falando o tipo ali do documento, beleza? E o outro é se aquele documento é válido. Se eu vou entrar aqui rapidinho, aqui, ó. Eu vou entrar rapidinho, então basicamente é esse que ele me traz. Ele me traz isso aqui, né? Se ele não for, se é 11, se eu sei que é CPF, se é 14, eu sei que é CNPJ, se for nenhum, por padrão já vai dizer, olha, é algo que eu não sei, ou seja, é algo que não é válido, beleza? E aí, igual foi lá no readme lá, no about, ele faz aqui, ele transforma, né, os valores, tudo que é relacionado a valor, nós sabemos que é em real, então ele transforma aqui tudo para a questão de estar com aquela moeda brasileira, com duas casas decimal. As duas casas decimal não é o each number format, não é o método number format que coloca as duas casas, tá? Nesse caso eu estou usando aqui, ó, parse float, colocando o valor dizendo que ele vai ter até duas casas, beleza? E aí eu pego isso, né, o valor de fato, e adiciono dentro do number format, dizendo que é português e que a moeda é em BR, tá? Moeda brasileira, show? Por fim, eu também tenho que dizer aqui, criei um método sobre essa questão de prestação, tá? Então, aqui de prestação é aquela validação simples até, que eu divido o valor total pela quantidade de prestações e eu verifico, olha, esse valor que eu calculei aqui está batendo com o valor de prestação que veio no CSV? Se sim, no caso aqui, né? Se true, vai dizer que é válido, se não, falso, já era, né? E aqui também devolve o valor que foi calculado. Por quê? Porque se alguma pessoa parar para analisar algum outro sistema e dizer, olha, o porquê não está batendo é esse valor aqui que era para ser certo e esse valor que está sendo mostrado que veio do aplicativo externo e esse valor aqui que era para ser correto, né? E aí eu adiciono aqui nas minhas colunas extras as validações também e de fato mando escrever de volta ali no arquivo, tá? E aqui vocês podem ver que isso aqui eu estou fazendo basicamente por um motivo. Aqui a row ele é um objeto, então por isso que eu consigo modificar dessa forma aqui também, passando o nome do atributo dessa forma aqui, usando o dictionary, né, o famoso dicionário ali basicamente. E aqui basicamente o que está fazendo olha, pega todos os valores desse meu objeto, eu quero pegar todos os valores e faz aí um join com ponto e vírgula, beleza? Por que ponto e vírgula não uma vírgula, Ismael? Porque quando ele faz essa transformação aqui, né, para exibir um valor brasileiro, ele tem o seguinte caso, ele fica com R dólar,
Aí, por exemplo, 10.300,93 centavos. E se fosse fazer um join com vírgula, ele ia falar que isso aqui é uma coluna e isso aqui seria outra coluna. Por isso que o CSV ele vem com vírgula, mas aí eu modifico ele para ser ponto e vírgula para não ter esse problema, beleza? Detalhes pequenos que você pega na prática se não validar. Mas aí beleza, e aí de fato escreve lá na linha. Terminando tudo, ele dá um end aqui no nosso write table aqui, nossa variável. Resolve, se não, dá um erro aqui também, ó. Erro ao ler, até mudar aqui, ó. Error on read the file, né? Ok, sabem que se vê botar the file. Show. Beleza, isso aqui ele lê ele faz para certinho, e aí no final dos cantos, ó, nós vamos, nessa parte aqui ele cria um arquivo, tá? De acordo com o que nós vamos adicionar aqui, então ele cria o arquivo já certinho. Bom, caso que ele lê só ele vai ler e faz um output de um arquivo do jeitinho que nós pedimos, beleza? Agora a parte que é interessante, quando é aí múltiplos arquivos. Se também for múltiplos arquivos, esse teste que eu fiz, ele também está pegando. Por quê? Vamos aqui abrir para múltiplos arquivos. Eu coloco qual é a pasta, o caminho da pasta que tem aqueles múltiplos arquivos CSV. E aí, o que é que eu faço? Basicamente algumas preparações aqui. Então, por exemplo, criar... O que é que eu pensei quando fosse múltiplos arquivos? Eu poderia pegar cada arquivo e fazer o processamento de cada arquivo em um arquivo só. Eu abro um arquivo e vou criando e vou fazendo um append, né? Adicionando no arquivo final. Cada arquivo, terminou um, vai pro outro, terminou um, vai pro outro, terminou um, vai pro outro, terminou... Porra, ia demorar bastante. E também eu acredito que a questão de memória ia ser mais, tanto memória quanto processamento, né? Então ia demorar muito. E para otimizar esse processo, igual eu falei, eu não utilizei o paralelismo de fato no Node, mas eu utilizei o conceito, tá? Qual é o conceito de paralelismo? Eu consigo executar várias tarefas diferentes ali de forma assíncrona. Literalmente, um executa, outro está executando e por aí vai. Então, eu pensei, olha, faz a validação de cada arquivo de forma paralela e no final, pega esses arquivos temporários que já estão ali transformados, né, com tudo que precisa validados, e junta em um arquivo só, tá? Então, essa foi minha ideia. Por quê? Assim eu consigo executar mais rápido o processamento. Não vou dizer que vai ficar não tão pesado. Talvez continue tão pesado sim, tá? Mas vai ser mais rápido o processamento. Ou seja, o pico vai ser alto em menor tempo, em vez de ser maior tempo, passando arquivo por arquivo, beleza? Então é basicamente isso aqui que o core desse método faz. Ele pega todos os arquivos, basicamente cria uma pasta temporária para nessa pasta temporária processar ali a saída de cada arquivo e depois ele pega e junta tudo, tá? Com esse combine file aqui, ó. Combine file, basicamente, ele pega todos os arquivos, tá? Dentro da pasta temporária e gera um arquivo só e depois exclui a pasta temporária para não ficar lixo acumulando ali dentro do servidor que vai ser processado, tá? Então, basicamente, essa aqui é a ideia. Depois eu falo aqui qual é o tempo, né? Que está ocorrendo esse processo, para quando a pessoa quiser medir performance, nesse caso, a questão de tempo. Mas acredito que é isso, eu acredito que ficou clara a explicação, tá? Daria para aplicar de fato o paralelismo do Node usando work threads, daria sim, mas ficaria mais complexo. Para isso eu quis passar só o core base aqui para ser entendido e para mim uma boa atividade aí de teste de Node, tá? Parece que ser coisa assim, mas se for pensar, tem toda essa questão de contexto que vai ser usado, como pode ser usado e quando você conhece os conceitos ali, você consegue aplicar não só o conceito, mas coisas parecidas também, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.